Feriadão de Páscoa, 2 milhões de veículos devem passar pela BR-101 em Santa Catarina. 100 municípios paranaenses recebem equipamentos de apoio ao combate a incêndios. Defesa Civil Gaúcha libera imagens de radar para a população acompanhar condição do tempo. Turismo na Páscoa em Santa Catarina. Estado impulsiona a economia com novas rotas aéreas internacionais. Banco Central Europeu reduz taxa de juros. O objetivo é estimular a economia após tensões comerciais. Nos Estados Unidos, Donald Trump pede demissão do presidente do Fed. Papa Francisco visita a prisão de Roma. Pontífice diz estar vivendo da melhor forma possível. E você vai ver ainda. Cristãos da Cisjordânia vivem celebração da Páscoa entre o medo e as incertezas da terra ocupada por Israel há quase 60 anos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira. É véspera de feriadão. Já cabe um recado aqui para você no início do Pix News de hoje. Muita prudência. Aproveite o feriadão de Páscoa com responsabilidade. Eu convido você para vir junto comigo e conferir as principais notícias desta quinta-feira. O que é destaque aqui na nossa região, no Brasil e no mundo. Nós estamos ao vivo, 8h02 no horário de Brasília. Mais de 2 milhões de veículos deverão passar pela BR-101 em Santa Catarina durante o feriadão de Páscoa. A movimentação nas estradas promete ser intensa neste período prolongado. O feriadão prolongado da Semana Santa e do Dia do Tiradentes está aumentando a projeção de tráfego em todo o estado. Segundo a Artéries Litoral Sul, concessionária que administra o trecho norte da BR-101 e contorno viário da Grande Florianópolis, cerca de 1 milhão de veículos devem circular pelo trecho. Somente entre hoje e amanhã, a previsão é de 476 mil veículos nas pistas. Isso representa um crescimento de 26% em comparação a dias comuns. No trecho sul da BR-101, a CCR Via Costeira estima a circulação de mais de 860 mil veículos durante o feriado. A empresa recomenda que os motoristas evitem horário de maior movimento, priorizando os períodos com menor fluxo. Para quinta-feira, para o dia 17, o melhor horário para transitar na rodovia é antes das 13 horas. O motorista que conseguir fazer a movimentação até as 13 horas vai ter uma condição de tráfego melhor. Já na sexta-feira é o contrário, após as 13 horas vai começar a diminuir o volume de tráfego na rodovia. E no dia 21, na segunda-feira, é após as 20 horas. Então o motorista que conseguir transitar nesses horários será um horário mais adequado. Devido à tradição religiosa da Páscoa, o movimento nas rodovias federais deve ser mais intenso no sentido interior do estado, entre quinta-feira à noite e sexta-feira. Já a volta para casa deve ter fluxo maior no sentido litoral, concentrado na segunda-feira à tarde e à noite. Com o aumento do tráfego nas estradas e ainda a imprudência de alguns condutores, os riscos de acidentes também crescem. No ano passado, durante a Operação Semana Santa, realizada em 4 dias pela Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 93 acidentes, com 102 pessoas feridas e 5 mortes nas rodovias federais de Santa Catarina. Para evitar que os índices se repitam, a PRF vai intensificar a fiscalização até segunda-feira, priorizando os trechos e horários com maior incidência de acidentes graves. As principais infrações registradas nesse período são ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, condução sob efeito de álcool e a falta do uso do cinto de segurança. O governo do Paraná fez a entrega de kits com equipamentos de combate a incêndios em 100 municípios do estado. Os materiais foram entregues a municípios próximos a áreas verdes que poderão ser acionados para atuação rápida. São 175 kits picape, 300 sopradores e 1.000 tanques cisternas equipados com motobomba. Um investimento de 22 milhões de reais. Então, mais uma vez, o nosso governo, o governador Ratinho, está se preocupando com a qualidade de vida da nossa gente, amenizando os problemas de enchente
e também de incêndios florestais que possam causar mais problemas nos municípios. O material entregue pelo governo do estado permite tanto a ação direta de assistência às localidades com falta de água, quanto para o combate a incêndios, situações típicas quando ocorre diminuição da chuva. Essa é uma ação justamente pensando no enfrentamento às queimadas e enfrentamento à estiagem, né? Nós sabemos aí que vários municípios do interior já sofrem com estiagem, sofrem com falta de água, com escassez de água. Então estamos aí, além dos equipamentos para combate a incêndio, também entregando cisternas, né, com 6 mil litros de água, com capacidade de transporte de água, para levar naquela comunidade que está sofrendo, no poço que secou, no aviário que está com problema na bomba, enfim, para atender a comunidade, para levar segurança hídrica à população. A entrega está sendo feita para prefeituras e também para o Corpo de Bombeiros. Antes, o estado capacitou 540 pessoas dos municípios beneficiados para atuarem como brigadistas em ações de combate a incêndios florestais e que agora recebem o reforço de equipamentos doados pelo governo do Paraná. O Corpo de Bombeiros, no ano passado, atendeu mais de 13 mil ocorrências de incêndios florestais, desde vegetação mais rasas até vegetações maiores aí, mas 13 mil atendimentos do Corpo de Bombeiros. Então, no estado todo, esses atendimentos ocorreram e os 500 brigadistas capacitados aí por meio dessa ação da Defesa Civil vem engrossar então todo o efetivo do Corpo de Bombeiros, nos apoiando aí nesses combates. Nós não podemos perder nem 1 centímetro de terra agriculturável pelos incêndios. Nós não podemos perder nem 1 metro quadrado de floresta ou de área verde para os incêndios. Mas nós também precisamos reagir com água potável, com socorro, com defesa social, na hora das chuvas torrenciais, diluvianas, que tornam a vida das pessoas mais difícil. Viver sem destruir é criar sustentabilidade. Sim, a gente teve treinamento diretamente com os equipamentos, né, fornecido pelo Corpo de Bombeiros, e o treinamento em si também com o Corpo de Bombeiro, então a equipe está preparada para isso. E a partir de hoje, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul passa a permitir o acesso da população às imagens geradas pelo radar meteorológico de Porto Alegre. Com isso, os moradores da capital vão poder acompanhar ao vivo as condições do tempo. O equipamento, que monitora uma área de 150 quilômetros de raio em relação à capital, possibilita aos técnicos e agora à população acompanhar as mudanças nas condições meteorológicas na área abrangida pelo radar. A análise das imagens é feita em conjunto com dados de outros sistemas de monitoramento. Ela é realizada 24 horas por dia pela equipe do Centro de Monitoramento da Defesa Civil. Quando são identificados riscos, são emitidos os avisos e os alertas para a prevenção e preparação da população. As pessoas vão poder acessar no site da Defesa Civil as informações e vão visualizar que há uma escala de cores, né? De acordo com o nível de precipitação que está sendo identificado ali. Tem a descrição ali das orientações de como ela pode identificar, mas é bem importante frisar que as pessoas busquem essa informação complementar e sempre continuem acompanhando as redes sociais e os canais oficiais da Defesa Civil para que estejam cientes tanto dos alertas e dos avisos meteorológicos que trazem essa informação de o que está ocorrendo, se há algum risco para a população e quais são as medidas de prevenção que o cidadão pode adotar lá na ponta. Os cidadãos poderão acessar informações como a condição atmosférica do momento em uma determinada região, além de conferir por meio de cores a escala de intensidade de precipitação. Quando elas acessarem o site da Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul, elas vão encontrar um mapinha igual a esse. O raio que o radar pega bem as imagens é um raio de 150 quilômetros, que é esse círculo aqui, né? Então toda essa região é bem coberta pelo radar de Porto Alegre. E o monitoramento, ele ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana. As imagens do radar, elas atualizam entre 5 e 10 minutos, né? Cada 5 e 10 minutos, dependendo. Se é dia que tem mais chuva, demora um pouquinho mais. E a escala de cores, ela vai variar do azul claro até o preto, né? Sendo que as cores azul e verde, elas indicam chuva fraca. As cores amarela e laranja indicam chuva moderada.
Do vermelho até o rosa, mais ou menos, chuva forte. E do roxo para o preto, chuva muito forte, né? Tempestade bem intensa. Desde que começou a operar em agosto de 2024, o radar tem auxiliado as autoridades na prevenção de fenômenos como chuvas intensas, granizos e ventos fortes. Até o momento, o radar atende apenas a capital gaúcha e região metropolitana. Com a necessidade do serviço de monitoramento meteorológico e a gestão de riscos e desastres, o governo do estado lançou um novo edital para a contratação de mais 3 radares meteorológicos que irão atender as regiões Oeste, Serra e Sul. Esse radar instalado aqui permitiu, que a nossa equipe possa fazer esse monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, das condições da atmosfera aqui nesse recorte de região, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Toda vez que a gente identifica qualquer fonte que possa oferecer risco para a população, a gente envia, então, os avisos e os alertas para que as pessoas estejam preparadas. E com o final da alta temporada de verão e a chegada da Páscoa, o turismo catarinense ganha um novo fôlego com o feriado prolongado de abril. Novas rotas aéreas internacionais prometem trazer mais turistas ao estado ao longo do ano. Para combater a sazonalidade e manter o setor do turismo aquecido ao longo do ano, o estado catarinense vem trabalhando em estratégias para manter a boa movimentação da economia estadual. Com a ampliação de rotas aéreas internacionais, como a Florianópolis-Assunção, que operou até março deste ano, o estado tem registrado um crescimento expressivo na chegada de turistas de fora do país. Só na temporada de verão, por exemplo, o número de turistas uruguaios cresceu mais de 500% nas hospedagens de Florianópolis. Embora a capital concentre boa parte do fluxo, o governo quer expandir esse crescimento para outras regiões do estado, incentivando o turismo regional e descentralizado. Com o feriado de Páscoa chegando, o mais aguardado após as festividades de Carnaval, aliado aos voos programados para a temporada de inverno, a expectativa é que esse ritmo de crescimento se mantenha. Durante a Páscoa, as cidades catarinenses se transformam em verdadeiros cenários temáticos, com programações especiais que atraem turistas de todas as idades. Festas tradicionais como a Osterfest em Pomerode, considerada a maior celebração pascal da América Latina, encantam com as decorações coloridas e gastronomia típica, além de atrações para crianças. E nesse ano, com o feriadão de Sexta-feira Santa e Tiradentes, a expectativa para o turismo no estado é ainda maior. Nós vemos que o setor turístico está muito aquecido, principalmente em Santa Catarina. E as expectativas são as melhores em relação ao nosso feriadão, a Páscoa que vem aí. E nós gostamos muito da Páscoa, e não só pelo chocolate, mas nós sabemos que é uma oportunidade de recebermos nossos turistas e mostrarmos a ele que Santa Catarina é um destino de excelência. Economicamente, isso é muito importante para o estado. Nós viemos de uma temporada de verão, onde nós batemos os recordes, e agora com esse feriado prolongado, mais uma oportunidade do catarinense mostrar como se faz turismo. Venha você também para Santa Catarina. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Trump pede a demissão do presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Na Europa, taxas de juros são baixadas. Técnico do Grêmio é demitido após goleada que colocou o tricolor gaúcho na zona de rebaixamento do Brasileirão. E você vai ver ainda, cristãos da Cisjordânia vivem entre o medo e a celebração da Páscoa. Nós voltamos em instantes. O Coelhinho chegou no Cestão de Páscoa Comprão, com os melhores preços. Vem pra caça ao descontão que dá pra levar mais. Cebola cabeça apenas R$ 1,79 o quilo. Banana caturra R$ 1,99 o quilo no Clube K. Alcatra com maminha a vácuo R$ 36,79 o quilo. Açúcar cristal Bom Trás 5 quilos R$ 16,99 no Clube K. Farinha de trigo Sudoeste 5 quilos R$ 12,79. Lava-roupas Omo 2,4 kg R$ 25,99. Melhor preço é no Comprão. Quando eu fui para ingressar na faculdade, olhei os valores e tudo mais, e é um valor bem pesado assim pro nosso bolso, né? Como é que a gente vai pagar tudo isso? E eu vi o programa Universidade Gratuita, que ele oferece o pagamento do curso 100% por conta do Estado. Quando eu fui contemplada, quem mais vibrou com essa notícia foi a minha nona. Nossa, isso aí pra gente foi tudo, né? E agora eu tô me sentindo muito realizada. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News desta quinta-feira. Agora são 8h14 no horário de Brasília.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a demissão de Jeremy Powell do cargo de presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. O republicano escreveu na plataforma Truth Social que a saída dele tem levado muito tempo. Para o magnata, Powell já deveria ter reduzido as taxas de juros, como o Banco Central Europeu, há muito tempo, mas certamente deveria reduzi-las agora. O mandato de Powell à frente do Fed deve terminar em maio de 2026. O presidente do banco advertiu na quarta-feira que as tarifas impostas por Trump a praticamente todos os parceiros comerciais poderiam colocar as instituições monetárias na posição de ter que escolher entre combater a inflação ou o desemprego. A política tarifária do presidente americano abalou os investidores e os parceiros comerciais, que já desconfiam da estratégia a longo prazo e do que poderia significar para o comércio internacional. Trump exigiu em várias ocasiões que Powell reduzisse as taxas de juros, mas o Fed adotou uma atitude de espera, mantendo as taxas estáveis em uma faixa entre 4,25% e 4,5% desde o início do ano. O Banco Central Europeu reduziu a taxa de juros nesta quinta-feira pela sexta vez consecutiva. O objetivo é estimular a economia após tensões comerciais com os Estados Unidos. O corte do Banco Central Europeu tem a esperança de conter as consequências das tensões comerciais com os Estados Unidos, que ameaçam o crescimento da zona do euro. A taxa de depósito, referência para a política monetária, foi reduzida em 0,25% para 2,25%, um nível que não é considerado punitivo para a economia. O corte ocorre após as novas tarifas recíprocas anunciadas no início de abril pelo presidente americano Donald Trump. De acordo com o comunicado do BCE, se a economia da zona do euro acumulou certa resiliência para enfrentar as perturbações globais, as perspectivas de crescimento se deterioraram devido ao aumento das tensões comerciais. Em um cenário de incerteza, a instituição, presidida por Christine Lagarde, não vai antecipar as próximas decisões sobre a política monetária. Temos que estar preparados para o imprevisível, e é por isso que acho que faz muito sentido estarmos prontos para ser ágeis, trabalhar com dados confiáveis e operar reunião por reunião. Nos reunimos aproximadamente a cada 6 semanas e pensamos no número de mudanças que ocorreram nas últimas 6 semanas. Pode haver mais mudanças nas próximas 6 semanas. Os analistas apostam em novos cortes das taxas se a desaceleração do comércio mundial for confirmada. Alguns cogitam uma redução da taxa de depósito do BCE para 1,75% nos próximos meses. No pronunciamento, após o anúncio dos cortes, Lagarde expressou apoio ao presidente do Federal Reserve nesta quinta-feira, depois que Donald Trump o criticou e pediu pela demissão dele. Para o republicano, Jeremy Powell tem sido muito lento em cortar as taxas de juros, ressaltando que é hora de o mandato dele terminar. Desde o retorno à Casa Branca em janeiro, o presidente americano Donald Trump tem sido acusado de atacar os direitos das pessoas transgênero, como o decreto assinado por ele, que descreve o sexo como uma classificação biológica imutável. Dentro desse quadro, nesta quarta-feira, a deputada federal Erica Hilton denunciou ter sido classificada como do sexo masculino, ao tirar visto para os Estados Unidos. A deputada por São Paulo do PSOL, Erica Hilton, uma mulher trans, afirmou nesta quarta-feira que a Embaixada dos Estados Unidos a classificou como do sexo masculino em um visto para o país. A denúncia foi feita nas redes sociais, onde a congressista criticou as autoridades americanas porque estão ignorando documentos oficiais de outras nações soberanas, já que nos documentos brasileiros aparece registrada como mulher. Além de Hilton, Duda Salabert, deputada federal por Minas Gerais, do PDT, também disse que foi informada de que o novo visto viria com a marcação do gênero como masculino, com a justificativa de que é de conhecimento público no Brasil, que é uma pessoa trans.
Consultada pela AFP, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil declarou que é política do país reconhecer 2 sexos, masculino e feminino, considerados imutáveis desde o nascimento, em linha com o decreto assinado pelo presidente Donald Trump em janeiro. A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, viajou de Brasília a São Paulo na noite de ontem. Condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, ela chegou na capital federal após receber asilo do governo Lula. Após sair de Brasília, ela desembarcou no aeroporto de Congonhas, de onde saiu escoltada pela polícia. Mais cedo, Nadine chegou a Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira. Ela recebeu asilo político do governo do presidente Lula. A justiça peruana condenou Heredia e o marido, o ex-presidente peruano Ollantay Humala, na terça-feira a 15 anos de prisão. O casal era acusado de receber contribuições ilegais da construtora brasileira Odebrecht e do governo venezuelano em 2 campanhas presidenciais. Humala foi preso. A chancelaria peruana informou na terça-feira que Heredia esteve na embaixada brasileira para solicitar asilo e que, após negociações, ela e o filho mais novo receberam salvos-condutos para viajar a Brasília. Os promotores acusaram Humala e a mulher de lavagem de dinheiro por supostamente ocultarem o fato de que receberam 3 milhões de dólares da Odebrecht para a campanha presidencial de 2011. Mediadores e representantes dos países envolvidos no conflito se reuniram em vários encontros nesta quinta-feira em Paris para tentar encontrar um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, participou nesta quinta-feira de várias reuniões em Paris com países europeus sobre a guerra na Ucrânia, conflito no qual Washington busca atuar como mediador para conter as hostilidades. Representado na capital francesa pelo braço direito e 2 ministros, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu pressão contra quem ele classificou como assassinos para acabar com a guerra e garantir uma paz duradoura. O principal negociador russo afirmou que há países que a propaganda anti-Rússia tem atrapalhado os diálogos. Você sabe, as conversas foram extremamente produtivas, mas como falei antes, há muitas pessoas, estruturas e países tentando fazer o diálogo com os Estados Unidos desandar. Há uma propaganda muito ativa contra a Rússia nos Estados Unidos em vários meios de massa. Rubio se reuniu nesta quinta em um almoço de trabalho com o presidente francês Emmanuel Macron, que também teve a presença de Steve Witkoff, enviado especial de Trump, que já se reuniu 3 vezes com o presidente russo Vladimir Putin. Os 2 americanos também se reuniram com o chefe de gabinete de Zelensky e com assessores de segurança britânicos e alemães. Com o retorno do Donald Trump à Casa Branca, o governo dos Estados Unidos abriu negociações diretas com Moscou para encerrar mais de 3 anos de guerra, deixando de lado os aliados europeus e, em alguns momentos, até a própria Ucrânia. Pelo menos 4 pessoas morreram nesta quinta-feira em um teleférico no município de Castellammare de Stabia, na região de Nápoles, no sul da Itália. O veículo conectava a parte baixa da localidade com o Monte Faito, um percurso de quase 3 quilômetros. O acidente ocorreu devido à ruptura de um cabo do teleférico, quando uma cabine com 16 passageiros estava perto da cidade e uma segunda estava mais acima em um penhasco. Os passageiros da primeira cabine foram resgatados de forma rápida, mas o mau tempo e a neblina impediram o acesso rápido à segunda cabine. O teleférico foi inaugurado em 1952 e até hoje houve apenas um acidente, em 1960, quando uma cabine caiu com 4 pessoas a bordo. O Papa Francisco visitou uma prisão no centro de Roma, onde se reuniu com detentos por ocasião da Quinta-feira Santa. O jesuíta de 88 anos, conhecido pela sensibilidade a respeito do mundo carcerário, permaneceu quase 30 minutos na prisão de Regina Coeli, a maior da capital italiana. Na saída, o líder religioso falou com a imprensa através da janela do Papa Móvel. Cada vez que entro nestes lugares, me pergunto, por que eles e não eu? Sobre a Páscoa, o Santo Padre explicou como se sentia sobre as celebrações, que este ano não pode conduzir.
O melhor que posso. Estou vivendo da melhor maneira possível. Seguimos em frente. O centro penitenciário, que funciona em um antigo convento do século XVII, fica no bairro turístico de Trastevere. De acordo com o Vaticano, na prisão deteriorada e superlotada, o Papa se reuniu com quase 70 detentos, além de membros da direção e funcionários do sistema penitenciário. Ao contrário de anos anteriores, o jesuíta argentino, que em teoria deveria cumprir um período de descanso de 2 meses, não realizou o tradicional ritual de lavagem dos pés, que recorda o gesto de Cristo com os apóstolos. O Papa retornou ao Vaticano em 23 de março, após 38 dias de hospitalização para tratar uma pneumonia dupla. Apesar dos avanços no estado de saúde, o quadro do pontífice continua delicado. Mesmo assim, ele retomou, de forma progressiva, as aparições públicas. Hora de Vinícius Pacheco aqui com a gente. Ele está chegando para falar de Brasileirão, com destaques inclusive para 2 goleadas. De um lado, o Flamengo, que goleou o Juventude por 6-0. Põe goleada nisso. Do outro lado, o Grêmio, que perdeu de goleada. Inclusive, com direito à demissão do técnico e tudo mais. Mirassol emplacou 4-1 no tricolor gaúcho. Só que os detalhes, gente, é com ele, Vinícius Pacheco. Boa noite, Vini, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. É aquilo que a gente fala, né? Chega o período de Páscoa e normalmente o pessoal já vai ganhando chocolate desde cedo. E foi isso que aconteceu com o Grêmio. Tomou um chocolate, uma goleada e um show de bola do Mirassol e um péssimo futebol apresentado pelo Grêmio. Perdendo de 4-1, essa que já não era uma fase boa do Grêmio, ficou ainda pior. E a gente confere agora os gols, porque o primeiro gol foi marcado pelo Daniel Borges. Esse golaço aí de fora da área, acertou um belo chute, marcando 1-0 para o Mirassol. O Grêmio teve a seu favor um pênalti marcado, mas após a revisão do VAR, o juiz foi lá conferir na telinha, ele entendeu que isto não foi um pênalti e, de fato, forçou a barra ali o atacante do Grêmio. Na sequência, o Mirassol teve um pênalti a favor, marcado em cima do Gabriel. O Volpi fez falta dentro da área e Reinaldo, ex-Grêmio, fez de pênalti. Na sequência, ele fez também de falta, bela cobrança de falta feita pelo Reinaldo e fazendo então 3-0 para o Mirassol. O Bright White, ele que tem nome aí de esponja, né? A gente costuma falar, fez aí o gol do Grêmio para diminuindo aí o resultado. Na sequência, o Mirassol fez o 4º gol do Mirassol, complicando ainda mais a vida do tricolor gaúcho e acabou culminando na demissão do técnico Gustavo Quinteiros. Entre os favoritos para assumir o comando do Grêmio está o Mano Menezes, que já iniciou algumas conversas ali com a diretoria do Grêmio. Não era um dia para os gaúchos, tanto é que o Juventude perdeu de 6-0 e a gente confere o primeiro gol da goleada, cobrança de falta do Arrascaeta e o Pulgar converteu para o Flamengo. O Plata fez o 2º gol do rubro-negro. Na sequência, parece que é um reprise do primeiro gol, mas é o 3º gol do Flamengo com o Danilo de cabeça. O 4º gol veio com o Arrascaeta, nesse belo lance, dominou com a perna, chutou com a outra, apenas 2 toques, fazendo 4-0. E após 7 meses, voltou o Pedro, o artilheiro Pedro da seleção brasileira do Flamengo, marcou o 5º, depois ele sofreu o pênalti e bateu. Perdeu, mas no rebote fez o 6º gol para o Flamengo. Esse jogo que também foi marcado pelos protestos da torcida referente ao valor dos ingressos que atualmente a diretoria do Flamengo vem praticando. Na sequência, como eu falei, não era o dia dos gaúchos, o Internacional, após 17 jogos sem perder, acabou a invencibilidade. Perdeu para o Palmeiras, 1-0, placar magrinho, mas faz toda a diferença para o Palmeiras, que conseguiu 3 pontos difíceis lá no Beira-Rio. E a gente confere agora o gol que foi marcado pelo Facundo Torres, cruzamento para a grande área, ele sozinho fez aí o único gol da partida, 1-0 para o Palmeiras. Falando em fase difícil, a gente falou de uma fase difícil ali do Grêmio, quem não vive um bom momento também, pelo menos no Brasileirão,
é o Corinthians, que ontem perdeu em casa para o Fluminense. E a gente confere agora porque o René fez o primeiro gol da partida, ele que é lateral esquerdo e fez esse gol aí de fora da área com a perna direita. 1-0 para o Fluminense. O Fluminense sofreu o pênalti que foi marcado, convertido pelo John Arias. Aí a marcação foi conferida também no VAR e o John Arias fez o segundo gol da partida. E aí aumentando ainda mais a crise no Corinthians, que culminou também na segunda demissão de treinadores. Na mesma noite, o Ramon Dias foi demitido. Entre os favoritos para assumir o comando do Timão está Dorival Júnior. E a gente continua falando de Brasileirão porque Botafogo e São Paulo se enfrentaram na casa do Botafogo e ficou no empate com algumas polêmicas. E a gente confere agora porque o Ferreirinha fez esse golaço aí, ó, mandou na gaveta. E aí o Savarino ficou com inveja e fez igual o Ferreirinha. Depois o Botafogo teve esse pênalti aí, revisado pelo VAR e foi anulado. O juizão em campo tinha entendido que foi pênalti, o VAR chamou e foi anulado. O São Paulo fez que seria o segundo gol, mas após a revisão do VAR também foi marcado o impedimento. Valendo mesmo, quem fez o gol foi ele, o André Silva, marcando aí para o São Paulo. E já no finalzinho de jogo, aos 38 minutos, Igor Jesus deixou tudo igual, 2-2, Botafogo e São Paulo. Já na reestreia, vamos dizer assim, como titular, Neymar voltando em campo no duelo entre Hulk e Neymar. Olha, não dá para dizer que nenhum dos dois se deu bem, porque o Neymar saiu de campo lesionado, novamente uma lesão na coxa, e o Hulk perdeu. E a gente confere agora porque o Santos venceu por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Zé Ivaldo, uma bomba, aproveitando ali uma sobra após cobrança de escanteio, e valeu até provocação, hein, imitando a galinha, que lembrando, né, o escudo aí o segundo gol do Santos foi marcado pelo Álvaro, e aí a gente vê o choro do Neymar, que saiu lesionado após tanto tempo. Lembrando que o Neymar, em toda a sua carreira, se a gente for contar o tempo que ele tem parado com as lesões, soma-se a 4 anos parado, somando todo o tempo, fica 1 ano, fica 2 meses, 3 meses, lesões que variam do tornozelo e agora novamente incomodando ele a lesão na coxa. Bragantino venceu fora de casa o Sport. A gente confere agora o único gol da partida com Juninho Capixaba, aproveitando a sobra e fez aí o único gol da partida, Juninho Capixaba. O Sport também teve um pênalti anulado, noite de anular pênaltis, né? Aí o juizão entendeu que não foi mão após a revisão no VAR e a torcida do Sport ficou na bronca, mas ficou assim, 1-0 para o Bragantino. Quem venceu em casa foi o Vitória e a gente confere agora o gol do Janderson, marcado após o cruzamento para a grande área. Ele fez de cabeça, 1-0 para o Vitória. O Fortaleza foi buscar o empate com o Diogo Barbosa, fazendo 1-1 para o Fortaleza. O Fortaleza até chegou a fazer o segundo gol com o Eros, mas foi marcado o impedimento e a gente confere aí na imagem, bem marcado o impedimento. Mas quem fez para valer mesmo foi o Mateuzinho, deixando o Vitória na frente de novo, 2-1 para o Vitória em cima do Fortaleza. Lembrando que na terça-feira também teve jogo na rodada Brasileirão, um jogo apenas, o Ceará venceu por 2-1 o Vasco. E hoje, às 9h30 da noite, se enfrentam Cruzeiro e Bahia. Passado todos os resultados, a gente confere como está nesse momento a tabela do Brasileirão. Flamengo liderando com 10 pontos, na sequência vem o Palmeiras, critério de desempate está o saldo de gols. Fluminense vem na sequência com 9 pontos, Ceará e Bragantino com 7 pontos, Vasco e Juventude com 6 pontos, Mirassol, Internacional e Botafogo com 5 pontos, e aí a gente vira a tabela, e aí na sequência o último com 5 pontos seria o Fortaleza na 11ª colocação. Santos, Corinthians, Vitória e Cruzeiro e São Paulo, todos eles com 4 pontos, e aí a preocupação nesse momento, o Grêmio com 3 pontos, seria hoje a zona de rebaixamento, mas a gente sabe, claro, tem muito campeonato ainda pela frente. Bahia com 3 pontos, Atlético Mineiro, e aí vale uma ressalva também, apenas com 2 pontos, e o Sport. E abrindo a ressalva com relação ao Atlético Mineiro, ele que é colocado como um dos favoritos desse campeonato brasileiro, junto ali com o Palmeiras, com o Internacional, Flamengo, e nesse momento não vem apresentando um bom futebol, né?
que a gente vê agora nesse momento, né, ali na zona de rebaixamento e perdendo jogos importantes e apresentando um mau futebol até aqui. André, por enquanto são essas as informações. Um bom final de semana para todos, uma boa Páscoa e a gente vai ver, né, nesse final de semana a gente vai ter mais chocolate, mais goleadas também. O que a gente quer é bom futebol. O Brasileirão está começando a melhorar, alguns jogos muito ruins, mas o jogo de ontem, por exemplo, como o do Flamengo, foi um bom jogo bem aberto. O jogo do Internacional Palmeiras também foi um bom jogo. É isso que a gente quer. É isso aí, tem muita água para rolar ainda, literalmente falando. É isso aí. Muito obrigado, André. Obrigada também, feliz Páscoa. Muito obrigado para você também. Obrigada. E por falar em Páscoa, na Páscoa a maioria dos 5 mil habitantes de um município no norte da Cisjordânia ocupada se reúne para celebrar a Páscoa em uma mobilização marcada pela sombra da guerra e do exílio. A Cisjordânia tem uma população majoritariamente muçulmana, mas foi na região que grande parte da história de Jesus Cristo se passou. O povoado de Zabadade vai se mobilizar para a chegada da Páscoa, mas as conversas sobre a ressurreição são permeadas pela tensão com Israel. Antes de ir a uma das últimas meditações de Quaresma, essa paroquiana da igreja anglicana relata como a guerra em Gaza é profundamente emocionante. Ela diz que eles estão sempre com medo, principalmente as crianças. Ocupada por Israel desde 1967, a Cisjordânia agora está sob uma ameaça crescente de anexação, uma situação que afeta a vida dos palestinos diariamente. O deslocamento interno para as festividades dentro do território é inviável para muitos por causa do caminho, onde o exército israelense instalou novos controles nos últimos meses. Este padre anglicano diz que as pessoas estão confusas sem saber sobre o futuro do território. No norte da Cisjordânia, o exército israelense realiza uma ofensiva de grande envergadura desde 21 de janeiro, especialmente em Jenin, a apenas 20 minutos de carro de Zabadade. Considerado um bastião dos movimentos armados, o campo de refugiados da cidade foi totalmente destruído em poucas semanas e muitas famílias buscaram refúgio no povoado. Esse pedreiro diz que esse ano não há muito o que comemorar. Vários moradores confessaram ter medo do exílio maciço. Durante muito tempo, o tema foi tabu entre os cristãos palestinos, mas agora a discussão sobre a saída não para de ganhar corpo. E a possibilidade de ver uma Terra Santa esvaziada para sempre de seus discípulos originais é uma realidade. É isso aí, feriado prolongado, né? Aproveite com responsabilidade, como a gente sempre frisa, como a gente sempre pede por aqui. Assim a gente encerra este Pix News. Lembrando que a íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site, é só acessar lá, pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia, fique agora com o Cinepix e a gente se encontra amanhã, sexta-feira santa, feriado nacional, com a edição especial do Pix News. Até amanhã então. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.